Então vamos às nossas perguntas. Eu vou pedir, né, aos ministros que eu vou estar direcionando a pergunta e, por favor, na resposta, vamos ser objetivos, porque nós temos bastante perguntas e a gente quer ter uma abrangência bem interessante. Uma primeira pergunta aqui, eu vou direcionar para Fernanda, que foi o tema da ministração dela. A pergunta é: qual o limite do suporte que devemos dar? Oi, ajuda dos universitários. Porque se falar de limite, né, é algo que cada pessoa vai ter o seu ponto de vista, né, quanto ao limite. Na mesma medida que cada um tem o seu nível de paciência, eu acredito que a gente vai ter a nossa perspectiva, mas ser guiado e inspirado pelo Espírito, para saber até onde o Espírito Santo vai te ensinar e comandar que você dê esse suporte, eu acho que é a melhor escolha. Porque, humanamente falando, eu vou falar de um limite, o pastor Marquinhos vai falar de um outro limite, mas nós estamos estabelecendo uma liderança juntamente com o Espírito Santo. Então, ele vai dar o tom de até onde você deve ir, até quanto você deve investir. Então, eu acredito que esse trabalho de parceria com o Espírito Santo vai facilitar nessa resposta. Excelente. Fazer uma contribuição? Isso. Se eu falar que não, vai ficar de ruim, né? Não, você 30 segundos, tá? Só para cooperar. Eu penso que o limite, ele deve ser o limite da necessidade do coração aceitável da pessoa. Né? Se ela tem um coração ensinável, então você não pode estabelecer um limite. À medida que ela fechou o coração, não tem mais como você dar um suporte para alguém que está fechado. E se há uma necessidade, Jesus nos ensinou a andar segundo a milha, então nós não podemos descartar ninguém que Deus não descarta. Obrigado, pastor. A próxima pergunta para o pastor Goulart é: como saber o momento certo de liberar uma pessoa para liderar? Eu creio que o momento certo dessa pessoa ser liberada é quando ela se sente com a confiança necessária para esse tempo ou essa função que foi dada a ela, né? E como a gente ministrou aqui, né, é necessário esse acompanhamento dessa pessoa, né? Porque mesmo ela se sentindo já confiante, né, ela sim vai ter algo novo para ela, né? Então é necessário que haja o suporte para que ela consiga exercer aquilo que foi proposto. Pastor Marquinhos, como podemos lidar com pessoas que têm potencial, mas não permite o cuidado de uma liderança? Tem o potencial, mas não permite o cuidado. Às vezes vai depender também da questão que o pastor Silvio falou ali, né? Relacionar com isso. Em primeiro lugar, a gente precisa de um coração disponível, né? Mas se ela não permite o cuidado, né? Tu disse? É a pergunta? Se ela não permite o cuidado, fica difícil. E aí, como lidar com isso? Vai ser uma questão específica para cada caso, né? Às vezes você vai ter que procurar entender como que você chega naquela pessoa. Por isso que facilita muito a pessoa não ter lado para chegar, né? Que é mais rápido o processo. Senão você tem que estudar tudo primeiro a pessoa, tentar de diversas formas ver como é que você pode chegar para tratar determinados assuntos, né? Para ver como é que você pode se aproximar e conduzir ela. Se você não encontrar esse acesso, infelizmente, não vai dar certo. A pessoa ela precisa estar acessível, ter o coração, né, ensinável. Então, repete a pergunta, por favor. Como podemos lidar com pessoas que têm o potencial, mas não permite o cuidado de uma liderança? Então é justamente isso. Você vai ter que tentar se aproximar, chegar, ter acesso a esse coração, a essa pessoa, né, de diversas formas, estudar ela, fazer uma análise, experimentar, né, para ver se você consegue, então, né, identificar um jeito, né, de orientar, de
de fazer essa pessoa em potencial ser desenvolvida, né? Porque um tremendo potencial, se ele não tiver um coração ensinável, muitas vezes ele vai morrer na praia e nem permanecer junto do ambiente vai conseguir. Amém. Pastor Silvio, por favor. Muitas vezes o líder precisa dizer o óbvio, mas como dizer o óbvio sem ser rude? Rapaz, você escolheu essa pergunta a dedo, né? A minha esposa diz que eu sou sanguinário, né? Não, eu sou sanguíneo, colérico, né? Então é delicado mesmo, né? Mas assim, eu creio na graça de Deus, que ela opera na hora que você precisa, né? Corrigir alguém, dar uma exortação ou instruir alguém, né? Então tem momentos que nós temos que deixar nossa carne de lado e contar com a graça de Deus que opera. A graça, ela nos favorece em tudo, inclusive na hora que você precisa tratar com uma situação delicada. Atualizando aqui. Se alguém quiser complementando, enquanto isso, fica à vontade. Esse é o momento que fica tenso. Deixa eu pegar por aqui. É muita tecnologia envolvida, gente. Acaba tá perdido na tecnologia aí. Dá mais o nervosismo, né, pastor? Tudo ajuda. Aqui. Agora vai. Cris, por favor. Olhando para a igreja brasileira, o que esperar da próxima geração de líderes? Meu Deus, que pergunta. A gente tem que entender que nós somos cristãos e temos que visionar as coisas pela fé. Coisas que nós não vemos, mas que nós cremos. Amém? É claro que diante do contexto brasileiro, a gente se surpreende com atitudes que não deveriam ser tomadas por cristãos. Mas eu oro e declaro sempre que, principalmente os jovens, amém, queridos, que os jovens se levantem como líderes de si mesmo, amém, entendendo o caminho que o Senhor está os conduzindo nessa geração, nesse tempo, porque Jesus está voltando, e que eles possam ser realmente influenciadores e não influenciados, amém. Os adolescentes e os jovens, eles precisam entender que Deus colocou eles nesse tempo para serem influenciadores e não influenciados. Então eu creio sim que a igreja brasileira sim vai crescer com uma liderança e estamos em avivamento, queridos. Se vocês não estão vendo isso, é porque vocês estão ficando só com a parte negativa da situação. Nós, como pessoas da palavra da fé, precisamos ver o lado de Deus da situação. Amém? Enquanto as pessoas veem a igreja falindo, Deus está vendo um avivamento surgindo através de pessoas, homens e mulheres de Deus, que estão aqui para cumprir um propósito muito específico e não vão arredar o pé até que esse propósito se cumpra. Então, eu creio sim de uma igreja que vai se levantar através de um avivamento de serviço. Entendendo a sua missão nesse mundo. Amém? Amém? Posso dar uma cooperada aí? Eu queria que você repetisse a pergunta, porque é uma pergunta muito perigosa essa. Deixa eu retornar ela aqui. Olhando para a igreja brasileira, o que esperar da próxima geração de líderes? Por que eu falei que é uma pergunta perigosa? Porque isso pode nos tornar críticos ao olhar para as outras pessoas, né? E ficar julgando os erros dela, julgando a forma talvez equivocada de condução. Na verdade, a próxima geração de líderes vai ser formada por nós mesmos. Então, nós temos que olhar para nós enquanto geradores de outros líderes. A próxima geração é nossa responsabilidade. Eu não posso olhar para fulano, para Beltrano. O que eu estou fazendo para deixar um legado para a geração que está debaixo da minha influência? Isso aí. Amém. Giza. Oi. Pastora Giza. O líder deve ser carismático? Sim, sempre. Agora que eu descobri que o meu pastor é sanguinário também, eu também sou sanguínea. E esses dias eu estava orando, eu estava fazendo uma mentoria e tinha
citar 40 motivos pelo que você é grato. E um dos motivos eu agradeci a Deus pelo temperamento que Ele me deu. Isso facilita muito no pastoreio, no cuidado com as pessoas, porque a gente é mais cara de pau, então a gente chega, não tem lado para chegar. A gente consegue o carisma, como o pastor Marquinhos também, eu acho ele muito carismático, a maneira que Deus usa ele, enfim, o pastor Silvio. E isso facilita. E eu vou dar um pequeno exemplo. O meu marido, ele tinha dificuldade de ser carismático, mas com a convivência comigo, ele foi aprendendo a ser, e hoje ele tem tido mais facilidade por deixar aflorar nele essa simpatia, né, amor? Então, realmente, Deus, o Espírito Santo, Ele nos dá os frutos e a unção nos capacita para extrair de nós a alegria, o carisma, porque todos nós temos isso dentro de nós. Amém. Pastor Marquinhos, essa acredito ser uma pergunta que todo líder, em algum momento, né, ele vai parar e refletir. Como fazer com que as pessoas se tornem constantes? Para fazer isso só Deus pode fazer isso. Mas a gente mostrar a importância da constância, né? É você dar exemplos, você está batendo ali todos os dias, né? A pessoa está junto com você e principalmente você ser exemplo de constância, né? Não adianta você chegar tarde e achar e querer que os outros cheguem cedo. Você parar na metade das coisas e querer que os outros concluam até o final. O primeiro ponto é você ser um padrão, ser um exemplo, né? E depois você deixar claro, através das atitudes e também de palavras, o quanto é importante você ter essa constância, né? Porque essa inconstância, ela não prejudica só você mesmo, ela prejudica também todas as pessoas ao seu redor. Então, em primeiro lugar, a gente precisa dar exemplo. Em segundo lugar, a gente tem que mostrar com atitudes e com palavras a importância de ser constante, né? O resultado disso, né? O quanto é importante para o ambiente e também para nós, né? Isso tem um benefício muito grande, né? Isso que a gente tem que lembrar e deixar muito claro. Essa constância, primeiro, ela nos alcança, né? E alcança as pessoas ao nosso redor. Então, é essencial. Amém. Fernanda, próxima pergunta. Quais os passos principais que devemos dar no cuidado das emoções para que não comprometa a nossa liderança? Falar de Tá saindo? Eu não estou me ouvindo. Falar de emoções é sempre... Você repete, por favor, Marcelo. Quais os passos principais que devemos dar no cuidado das nossas emoções para que elas não comprometam nossa liderança? Então, falando de nós mesmos, né? Das nossas emoções. Então, eu acredito que uma autoavaliação todos os dias, né? De você realmente ter aquele tete-a-tete com Deus, de você ser sincero com Ele, de colocar tudo aquilo que você precisa, sente, né? E está passando. É um dos primeiros passos para que a gente consiga, de fato, alcançar esse emocional estabilizado, né? Vamos falar, né? A Cris trabalha com saúde e quando se recebe um paciente num estado de emergência, o primeiro ponto é você estabilizar a situação daquele paciente. Então, trazendo para o nosso emocional, eu acredito que é buscar essa estabilidade, o primeiro passo, para que a gente entenda, né, da nossa posição, nós precisamos estar ali em pleno equilíbrio, juntamente com o Senhor, sabendo que nós vamos ter dias que nós não vamos estar com o nosso 100% atingido, e está tudo bem assim, que nós vamos permanecer, e aí a gente vai desenvolver a habilidade de saber controlar nós mesmos, sendo tudo aquilo que nós falamos aqui, sendo líder, primeiramente, de nós mesmos, para que a gente consiga ser efetivo na nossa liderança, não influenciar com as pessoas. Eu acho que é isso. Posso dar uma...
30 segundos. Obrigada, conta aí, pastor. né? Obrigada. Eu creio que é importantíssimo para que a gente não meta os pés pelas mãos nesse sentido aí, saber discernir o que é alma e o que é coração, né? Porque emoções estão vinculadas à alma, e a alma ela é tendenciosa. E a nossa alma não é inspirada, é o nosso coração que é inspirado, né? A nossa alma ela é renovada e o nosso coração é inspirado pelo Espírito. Então, discernir qual é a voz que está falando agora. É o meu coração inspirado que está falando ou é a voz das minhas emoções que estão falando? A probabilidade da gente errar tomando decisões baseado em sentimentos é muito grande. Então, é necessário aprender sobre isso. Por isso eu quero recomendar um livro aqui maravilhoso, é O Homem em Três Dimensões. Vai nos fazer discernir quem é quem está falando no momento. Isso vai evitar muitos erros. E eu posso só falar algo, 20 segundos? Prioridades. Para a gente manter também o nosso emocional no equilíbrio, a gente precisa ter prioridades. E eu falei muito sobre isso aqui. Adorar a Deus. Se o que você está fazendo está tirando você do seu tempo com Deus, você vai ter um emocional desequilibrado. Porque somente um relacionamento íntimo com Deus vai fazer com que você tenha uma vida emocional equilibrada. Não se mova por necessidade. O mundo está repleto de necessidade. Se mova por propósito, guiada pelo Espírito Santo. Amém? Dentro disso, eu queria também fazer um detalhe. Questão da não se mover por necessidade, emoção e tal. Tem vezes que você vai ser até criticado, porque alguém precisa de ajuda, vamos dar um exemplo, e você não vai ajudar. É isso aí. Ah, mas o pastor não vai vir. Não, o pastor não vai vir. Por quê? Porque o pastor já falou, já orientou, já explicou, já aconselhou, não ouviu absolutamente nada do que foi dito, e agora o pastor não pode, ele não vai de novo. Então, tem horas que a gente vai ter que decidir entre ficar correndo e mordendo o rabo ou ter uma saúde emocional, né, saudável. Cris, como desenvolver um relacionamento saudável com a sua equipe? Agora vamos ver, depois eles vão me falar se eu estou fazendo isso mesmo. Eu acredito que é servir. É estar presente quando as pessoas precisam. E quando elas acham que não precisam, mas elas estão precisando. Uma coisa que eu falo para cada um deles, quando acontece alguma situação que eles não me falaram, mas eu fiquei sabendo. Eu mando mensagem e falo, você não está sozinho, nós estamos aqui com você. Então, eu acredito que nós precisamos, através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, sermos guiados para entrar no coração das pessoas, queridos. Porque se nós não entrarmos no coração das pessoas, através do amor, da servitude, nós nunca vamos conseguir ter uma equipe que a gente consiga tocar. É claro que tem desafios, é claro que às vezes você fala coisas que as pessoas não aceitam no momento, porque estão passando por algum momento difícil. E você tem que entender que a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Você não está em guerra com o seu liderado, o seu liderado não está em guerra com você. Nós precisamos ser guiados e discernir espiritualmente. Então, se nós tivermos um relacionamento com Deus, sermos guiados pelo Espírito, discernirmos as situações e amarmos as pessoas, eu acredito que a gente consegue caminhar e, com certeza, o pastor Silvio vai falar alguma coisa. Mas eu creio que... Aí, ó. Não, eu acredito que querido, servir mesmo. E crer. Crer na vida da pessoa, mesmo quando ela chega para você com os piores relatórios. Você olha para ela e fala, e pensa. Você não fala, você só pensa. Meu Deus, se ele pudesse ver o que eu já vi. E aí a mesma coisa que Deus fala comigo. Minha filha, se você pudesse ver o que eu já vi no teu futuro, então só dependa de mim e segue o foco. Amém? Então, nós precisamos amar as pessoas, servir as pessoas. Amém? E crer na vida delas, assim como o Senhor crê na sua vida o tempo todo. Vocês estão anotando tudo isso, líderes? É verdade. Vocês estão anotando, gente? Anota aí para depois cobrar. Enquanto nós estávamos ali rapidamente, eu estava pensando num ambiente corporativo, né, momentos assim de capacitação, 4 horas, 5 horas, com um painel, com essa abertura de perguntas. Você faz um investimento mínimo, né, quando o evento é presencial, de R$300, mínimo.
sem muito algo diferente, vamos usar esse o termo. Nós estamos aqui, né, num tempo, fazendo o investimento do nosso tempo, eles investindo nas nossas vidas, porque esses líderes já viram aonde nós vamos chegar. Então, é um momento muito rico, e desde já eu agradeço a disponibilidade de vocês. E agora eu faço uma pergunta para o pastor. Pastor, como se blindar quando liderados não são cristãos? E também dicas para ser um líder mais humano, pessoal... Calma, um pouco de cada vez, gente, pelo amor de Deus. Fraciona a pergunta aí. Vou fazer. Como se blindar quando liderados não são cristãos? Uma pergunta um tanto quanto difícil para mim, que sou, né, líder de 100% cristãos, né? Mas como eu já trabalhei em outro ramo, né, na área comercial, como se blindar? É você estabelecer limites. Né? Você estabelece limites, né? Até onde você pode ir, e você também estabelece limites até onde a pessoa pode vir. Pronto, você se protege, coloca prioridades para a sua própria vida, né? E então você vai estar num ambiente um pouco mais seguro, né? Penso que isso seria uma boa opção, entre outras, né? Segunda parte da pergunta. Então, quais são as dicas, né? O senhor já mencionou uma, para ser mais humano, pessoal, mas limitando a intimidade do meu lar. Isso eu posso falar com propriedade, porque, assim, há uma ideia equivocada de que a casa do pastor ela é a extensão da igreja, e a pessoa pode chegar lá a hora que ela quiser. Na minha casa não rola, não. Você vai tocar a campainha e eu vou dizer só um pouquinho, eu desço aí, ou, né, num outro momento eu te atendo. Na nossa casa entra quem a gente convida. Não que a gente não queira ter esse momento de comunhão com as pessoas, mas a casa do pastor não é a extensão da igreja. A casa do pastor é um ambiente, né, de intimidade com a sua esposa, com seus filhos, com o seu ambiente familiar. Então nós temos isso muito claro, e eu nunca vi ninguém que transformou a sua casa, a extensão da igreja, que se deu bem, né? Se tornou áreas da sua vida vulneráveis, que depois, num outro momento, se tornou até armas contra ele próprio, num momento de desgaste, né? Então, assim, quem tem que estabelecer limites somos nós mesmos. Nós é que estabelecemos o limite até onde as pessoas podem ter acesso. Isso não quer dizer que nós nos blindamos atrás de uma inacessibilidade. É esse negócio, inacessibilidade. Saiu? É isso mesmo? Pronto, né? Não vamos nos blindar. Assim, rapaz, eu sou do povo, eu sou, né, sou do povo, não tem frescura comigo, né? Mas no ambiente da minha casa eu estabeleço limites, sim, né? E se eu perceber que está extrapolando, né, eu me lembro de uma situação, né, e vou falar isso aqui sem citar nomes, é claro, né? Eu me lembro de uma situação onde, aqui na igreja, isso tem muitos anos atrás, né? Um liderado meu, num tom de brincadeira, eu estava colando esses pisos aí, ó, esses aí, que você está pisando em cima. Estava eu colando os pisos, né? E um liderado meu saiu, né? Saiu da aula do remo. O remo era aqui antigamente. Então aí, onde tem essa coluna, tinha uma parede, aquela porta dava acesso ao auditório do remo, e daquele extintor, daquela coluna ali para lá era o auditório da igreja. Ele saiu dessa porta, entrou pela porta de trás, e eu agachado, colando o piso, e ele chegou e montou nas minhas costas como fez de cavalinho, né? Mas ele fez isso brincando, por causa do acesso. A gente está junto, está brincando, a gente está zoando um com o outro e tal, né? Só que era a coisa errada no momento errado. Porque tinham pessoas passando e olhando aquela atitude, né? E na hora, diante de pessoas que estavam à minha volta, eu disse, olha, a sua atitude é incompatível, né, com a posição que você ocupa aqui, né? Brincadeiras, elas têm limites. A correção foi pública, porque a atitude ela foi pública. Ali, né, e a maturidade daquele liderado foi tão grande que aquilo não deixou um chiado. Isso provou a maturidade dele, estabeleceu um limite, e somos grandes amigos até hoje. Uma pergunta para a Giza. Pastora Giza, como lidar com pessoas tão diferentes na mesma equipe? Jesus, né? Muito sábio sobre isso. Eu acho que é nessa pegada que o pastor Marquinhos falou antes. Você procurar entender as pessoas, conhecer elas, e quando você está diante da sua equipe, você potencializar
uma coisa que a gente sempre tenta, assim, é com que os nossos liderados da nossa equipe consigam olhar da mesma maneira que a gente olha. Então, se eles perceberem como eu olho para o Josias, eles vão tentar olhar da mesma forma. E vão ver que mesmo com todas as diferenças, com temperamentos diferentes, com habilidades diferentes, o olhar do líder, eu percebo que o olhar do líder direciona com que as pessoas olhem da mesma forma, sabe? Então, Jesus via o potencial em Pedro e fez com que todos os outros discípulos conseguissem ver o mesmo que Jesus viu. E quando que Jesus partiu, né, todo mundo ficou debaixo da liderança de Pedro, porque Jesus conseguiu fazer com que todo mundo visse em Pedro o que Jesus via, sabe? Então, eu acredito que se o líder consegue fazer com que os outros percebam aquilo que você está vendo, você tem bastante resultado. Pastor Marquinhos, o senhor, na sua ministração sobre supervisionar, acredito que essa pergunta ela tem um pouco de relação, que a pergunta é a seguinte: a insubmissão a uma visão, como lidar? A insubmissão, ela pode botar tudo a perder, né? E a insubmissão, ela pode, inclusive, no ambiente, contaminar os outros, né? Então, é extremamente perigoso a questão da insubmissão, porque ela bota em risco toda a visão, todo o processo, todo o trabalho, né? Então, assim, em primeiro lugar, a gente precisa ser rápido algumas vezes para identificar determinadas coisas. O líder ele precisa ter uma visão aguçada, ele precisa ser rápido para tomar decisões, né? Rápido para agir, algumas vezes, saber a hora certa de fazer aquilo que tem que ser feito, né? Se ele for precipitado, ele corre risco, se ele se atrasar, ele corre risco, né? Então, ele tem que saber o momento certo dele agir, né? E essa questão vai ser muito particular, mas ela vai colocar em risco a insubmissão de uma pessoa, né? Outro dia a gente fez essa semana aí um treinamento sobre comunicação no ambiente de trabalho, né? Então, a comunicação assertiva. A comunicação, ela do jeito errado, ela pode contaminar os demais. Uma pessoa mal-humorada, uma pessoa, né, rebelde, ela contamina o ambiente. Ela pode fazer, sem perceber, ela pode causar danos imensuráveis. Então, isso entra dentro da insubmissão, né? A pessoa que está reclamando, a pessoa que está ali contaminando o ambiente. Então, isso pode botar a perder todo o processo. Outras pessoas podem ser afetadas, né? Pessoas que têm um tremendo potencial, né? Se você não agir naquilo ali, como agir? Vai depender da própria pessoa. Você vai ter que tentar, né? Deu, não deu, infelizmente não vai poder ficar presente, porque pode colocar em risco todo o processo, toda a visão, né? Eu já vi visões serem, situações, né, deixarem de acontecer por causa de uma pessoa contaminando, né, um ambiente. Então, é extremamente grave, né, e precisa ser rápido para identificar a maneira certa, ser inspirado, né, para evitar isso aí. Posso? 30 segundos, conta aí. Né? É que é um assunto assim, muito, muito bom, né? Eu amo esse assunto, até ensino sobre isso no Rema, mas a insubmissão, ela anda de mãos dadas com a rebelião, né? Elas são irmãs gêmeas, essa que é a verdade, uma coisa leva a outra, né? A insubmissão, ela gera o espírito crítico, e o espírito crítico gera rebelião. E só para quebrar um conceito errado, muitas vezes, fulano saiu da igreja porque era rebelde. Não, se ele era rebelde, tinha ficado. Porque a rebelião não é sair de uma determinada igreja. Rebelião é ficar e trabalhar contra. É ficar e desconstruir a imagem do líder, sabe? Não é matar o líder, mas é matar a influência do líder diante das pessoas. Isso é rebelião. E rebelião, a Bíblia diz que, como foi falado aqui, é como pecado de feitiçaria. Então, na frente do meu prédio tem um terreiro de umbanda, né? Então, às vezes, dentro da igreja tem gente tendo as mesmas práticas, né? Porque estão atuando debaixo do mesmo espírito que opera lá na umbanda, na terreira lá, porque estão cedendo, né? A insubmissão, são conduzidas à rebelião e estão trabalhando contra a sua liderança, não necessariamente ao pastor da igreja, mas ao seu líder imediato, muitas vezes, né? Mas, graças a Deus, né, que temos esse tempo aqui para tratar isso com tamanha liberdade, para que essas coisas não aconteçam no nosso meio. Amém. Outro detalhe importante ainda é que o diabo foi expulso do céu por insubmissão.
Quando Deus vê, né, por isso que é tão grave, né? Mesma coisa que feitiçaria, né? O mesmo pecado. Quando Deus vê essa atitude, Ele está vendo o que o diabo fez. Olha só como é grave, né? E o diabo fez isso, contaminou, né, a igreja, né, os anjos, né? Então é muito grave, precisa a gente estar alerta nisso, porque nós não podemos cair nesse erro. Obrigado, pastor. Cris, dentro do seu tema, se você puder nos responder, quando a pessoa treinada não está tendo resultados, o que fazer? Ela foi treinada e não está produzindo resultados? A gente tem que ver se essas ações estão sendo correspondentes com o treinamento que ela teve. Porque se ela foi treinada e ela tem ações correspondentes, os frutos vão vir. Amém? Então, tem que ter ações correspondentes. É igual a Bíblia. Você lê a Bíblia e não pratica, você vai querer o quê? Não vai surgir resultado nenhum. Então, treinamento tem que ter ação. Treinamento só por treinamento, não vai surgir efeito nenhum. Às vezes, dentro disso aí, faltou alguma etapa no treinamento. O treinamento não foi completo. Por exemplo, se você não esteve o tempo suficiente junto com aquele líder, né? Treinou, mas não passou o tempo suficiente junto com ele, vai ter que voltar algumas vezes e refazer uma parte do processo, porque o treinamento ele não foi completo, faltou alguma coisa, né? Então, se acontecer isso, é porque o treinamento em algum ponto ele falhou e vai precisar, infelizmente, voltar um pouquinho, né, e recapitular algumas coisas para ele poder fluir. E só para completar o que o Marcos falou, que é bem importante também, o que acontece? Não é porque você foi treinado e que você está gerando fruto que você tem que se ausentar da companhia do seu líder. Relacionamentos existem para construir coisas. Amém? Então, a comunhão nunca pode ser desvinculada. Não é porque você está gerando excelentes resultados, você foi treinado, está sendo uma bênção, que você some. Muito bom. Deixa eu Né? pegar o gancho aqui também. Falar o que é bem importante. Olha só, tem uma frase que foi citada, né, na proclamação da independência, que é independência ou morte. Mas no reino de Deus, independência é morte. Posso complementar rapidinho? Ou seja, tem que ser dependente da sua liderança. De Deus. Sobre essa questão do fruto, né? Eu sou sanguínea imediatista, mas o Senhor tem me ensinado muito, como a Fê falou, cada um pegou exatamente o tema que precisava, essa questão de delegar e tudo mais. Eu tenho dificuldade de delegar porque eu acho que eu estou trazendo peso para as pessoas. Não que eu me ache melhor que os outros, mas eu prefiro muito mais que a pessoa chegue e diz, eu quero ajudar, do que eu chegar e a pessoa ficar, não sei e tal. Então, eu tenho dificuldade de eu estar trazendo peso para as pessoas, mas Deus tem me trabalhado sobre isso. Mas a questão do fruto, primeiro você semeia, ou seja, rega e depois vem o fruto. E às vezes você pode julgar, não tá gerando fruto, não está dando fruto. Mas enquanto nós estamos treinados, já somos treinados, o Senhor também está nos treinando. Porque há um tempo para chegar no fruto, sabe? Então, às vezes, aquele líder não está ali, não está o fruto dando o resultado que ele espera, mas é o Senhor trabalhando em nós, como o pastor falou, gerando em nós essa dependência. Por mais treinado que você seja, você nunca pode ser independente, né? Então, o Senhor está nos fortalecendo, está nos gerando em nós garra, persistência, ousadia, fazendo com que o líder pense fora da caixa, ache outras alternativas. Então, às vezes, Deus não facilita o fruto imediato. Ele faz a gente cavar um pouquinho na terra, remexer, buscar o melhor adubo para que a gente conquiste esse fruto que já é no mundo do Espírito. Amém. Líderes, eu vou novamente pedir desculpa a todos, porque nós não conseguimos fazer todas as perguntas, né, mas nós temos uma base aqui com bastante dados para ser trabalhado, né, posteriormente. Também você tem acesso, né, aos ministros para você esclarecer alguma dúvida ou especificamente o ponto, né, que você gostaria. E para encerrar, né, eu gostaria que os ministros, né, do pastor Marquinhos para cá, e daí o pastor Silvio encerra também com uma oração, se vocês puderem indicar um livro sobre liderança.
Olha, falando em Manassés Guerra, né, tem um livro muito legal, assim, muito importante, que também foi muito importante para mim, foi Um Líder para Voar, né? Indico muito para vocês, né? E é um livro extraordinário e vale muito a pena a leitura, né? Para você alçar voos altos. Eu indico, não é assim, eu não sei qual a palavra certa, não é bem sobre liderança, tipo passo a passo, mas está dentro do assunto liderança, principalmente na questão de pastoreio, né? E eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido, assim, a parte mais importante, ou uma das mais importantes do líder, é conseguir conhecer a si, mas também entender como a pessoa funciona. Porque você está lidando com pessoas, né? O líder ele sempre vai lidar com pessoas. E essas pessoas que vão liberar a visão vão fazer a visão acontecer. Então, um livro para mim que foi muito importante, que eu falo que depois da palavra, né, da Bíblia, para mim foi o livro mais importante que mudou a minha mente de ver as pessoas diferentes. Se chama Cultura da Honra, né? Esse livro é do Dennis Silk, né? E é muito bom esse livro, vai mostrar como Deus trata conosco e como nós precisamos tratar com as pessoas. O meu livro, que marcou minha vida, e fala mais relacionado à liderança mesmo feminina, que é O Despertar da Leoa, da Lisa Bever, e ele fala sobre a questão a leoa não é nós, a leoa é a noiva de Cristo, né? E que Deus quer despertar ela para que ela venha cumprir seu propósito. Então, ela fala muito relacionado à liderança, a você se levantar, a você cumprir seu propósito na Terra. O primeiro livro que me veio à mente, assim que o Marcelo falou, é um livro do Kenneth Reagan, que fala sobre planos, propósitos e práticas, né? Então, é um livro que me ajudou bastante a enxergar, de fato, o propósito, o plano de Deus com relação a nós como líderes, nós como filhos dele, como igreja relevante aqui na Terra, descobrindo os propósitos e, na prática, vivendo essa liderança. Amém. Vou falar um que não é do ministério, mas que eu li ele há muitos anos atrás e voltei a ler ele agora, tá? Eu não sei se é esse o nome do autor. É Jane Wilkes. É o último degrau da liderança. Porque, normalmente, quando você pensa em liderança, você pensa que você tem que estar no degrau lá em cima. E, quando fala o último degrau, é o degrau lá de baixo. E aí ele vai explicar em todo esse livro sobre a liderança servil de Jesus. Como Jesus serviu, para que nós possamos aprender a servir como ele. É muito bom esse livro. Muito bom. E eu já não pedi para indicar, mas vou indicar também, né? Um livro que eu acho que ele deve ser lido por todo cristão, mas quem quer liderar é quase que obrigatório, que é A Arte de Influenciar Pessoas. Por quê? Porque um líder, ele lidera por influência, né? E um líder não manda pessoas, ele inspira pessoas, né? Ele traz uma influência sobre a vida das pessoas. E esse livro traz esse aspecto, A Arte de Influenciar Pessoas. É um livro de John Maxwell, uma leitura maravilhosa, bem gostosa mesmo, e eu sei que vai ajudar muito, e desse virão outros. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado, gente, por terem vindo. Obrigado, equipe. Obrigado, pastor Josias, né, pela elaboração. Marcelo, que esteve aí à frente na organização também, e toda a equipe. Ficou excelente, vocês são muito bons. Obrigado a todos vocês que ministraram. Eu recebi muito de Deus, né, e das instruções do pastor Manassés através da vida de vocês, porque inspirações vieram junto, né? Não foi só dados que vocês tiraram do livro, veio a inspiração do Espírito. Eu recebi muito, não sei quanto a você, né? Mas estamos saindo daqui acrescentados. Vamos orar, gente. Obrigado, Pai, por essa tarde, esse início de noite tão maravilhoso, onde estivemos expostos à unção do Teu Espírito, a instruções tão poderosas, e nós queremos guardar, Pai, essas instruções em nossos corações, mas também praticá-las, para que sejamos líderes inspiradores, influenciadores, Pai, que sejamos um padrão e um modelo para as pessoas, que o Senhor, Pai, derrame da Tua graça sobre a vida de cada um dos meus irmãos, e que nós possamos ir para as nossas casas, Pai, regados pela unção do Teu Espírito e guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.